Bom, voltamos então. Vamos falar sobre a hipófise posterior ou neurohipófise, né? Como nós vimos anteriormente, a neurohipófise, ela tem origem no neuroectodermo, no assoalho do diencéfalo, certo? Então, quando a gente analisa a neurohipófise ela vai ter um aspecto, né, lembra o tecido nervoso. Aqui vocês percebem, né, alguns prolongamentos aqui, ó, que também que lembram então axônios, tá? E você encontra essas células, esses aqui são núcleos, né, das células chamadas pituísculos. Esses pituísculos são semelhantes a astrócitos, tá? E nós também observamos essas estruturas aqui, que são dilatações terminais dos axônios que estão localizados no hipotálamo. Vocês lembram que o neurônio, na porção final do axônio, ele apresenta, então, o terminal do axônio apresenta botões sinápticos, né? Então, naquela estrutura, botão sináptico, a gente tem uma grande quantidade de vesículas sinápticas contendo neurotransmissores. Aqui, nós observamos uma dilatação dessa região. Existe tantas vesículas secretórias aqui que a estrutura fica dilatada, muito grande, tá? Olha a comparação dessa estrutura com o núcleo, né? Então, isso aqui é muito grande. E o que nós temos aqui dentro? Aqui dentro nós temos os hormônios que são liberados pela neurohipófise. Os hormônios não são produzidos na neurohipófise? Não. Os hormônios são produzidos em dois núcleos hipotalâmicos. O núcleo paraventricular do hipotálamo e o núcleo supraóptico. Esses dois núcleos projetam, então, axônios para a neurohipófise e acumulam esse material de secreção, os hormônios, nessas estruturas chamadas de corpúsculos de Hering. Corpúsculos de Hering, ok? E quais são os hormônios que são liberados pela neurohipófise? A neurohipófise libera dois hormônios, a ocitocina e a vasopressina, também conhecido como hormônio antidiurético, tá? Ocitocina. Qual o papel da ocitocina? A ocitocina ela desempenha vários papéis do ponto de vista fisiológico no animal. Por exemplo, a ligação que o imprint, a ligação que a mãe tem com o feto, que o feto tem com a mãe, isso é mediado por ocitocina. Mas nós reconhecemos aqui, em modo geral, falando de uma forma mais simplificada, a ocitocina teria basicamente dois papéis aqui. No momento do parto e no momento da lactação. No momento do parto, tanto no parto quanto na lactação, existe uma via neural. O estímulo que é dado no útero, quando o animal está se aproximando, está no canal do parto, ele acaba comprimindo as estruturas do canal do parto. Isso faz com que haja uma sinalização neural e o hipotálamo, então, percebe isso e libera, através do supraóptico paraventricular, a ocitocina. A ocitocina, então, atua de forma promovendo uma contração extremamente vigorosa no útero, fazendo então com que haja a expulsão do feto e o nascimento então do animal, tá? Da mesma forma que isso acontece, a gente tem uma segunda, depois do parto, uma segunda onda de ocitocina e a expulsão da placenta, tá certo? É importante que isso aconteça. Mas é um mecanismo neural, né? Então, há o estímulo no canal do parto, esse estímulo no canal do parto provoca, então, a liberação da ocitocina por parte do hipotálamo, por parte da neurohipófise. No momento da lactação, o
o ato de sucção, que é feito pelo animal, né, nas tetas, fazem outro circuito neural. Então, o estímulo de sucção faz com que a neurohipófise libere, então, a ocitocina. A ocitocina, nesse caso, atua nas células mioepiteliais que circundam os alvéolos da glândula mamária, fazendo com que haja ejeção do leite. A glândula mamária é essa que foi estimulada durante toda a gestação por prolactina, né? Prolactina promoveu o estímulo à produção de leite. É claro que outros hormônios estiveram envolvidos nessa produção do leite, mas a prolactina foi um importante hormônio para que houvesse a produção do leite. A ejeção do leite é o resultado de um circuito neural que faz com que o movimento, né, de sucção nas tetas promove, então, esse circuito, a ativação desse circuito e a liberação da ocitocina por parte da neurohipófise, né? Aqui num desenho esquemático também representando que isso acontece também aqui no momento da lactação. Pós-parto, durante todo o período de lactação aqui dessa gatinha, vai acontecer isso, e durante a vida produtiva dessa vaquinha holandesa, vai acontecer da mesma forma. É a mesma ocitocina que está atuando e o princípio é o mesmo. Então, o estímulo dado aqui nas tetas, seja pelo bezerro que está ali ao pé, seja pelo estímulo da ordenhadeira mecânica, esse estímulo promove um circuito neural, fazendo com que haja, então, a liberação do leite. Um estresse, um susto provoca o quê? O leite foi cortado, parou a vaca. Por quê? Porque isso aqui é um circuito neural, tá certo? Então, se você provocar um estresse, você pode interromper esse circuito e aí a gente acaba tendo a inibição da secreção do leite, porque o animal está se preparando para fazer outra coisa, ele não vai amamentar, tá? Por exemplo, se ele levou um susto, ele vai correr, ele não vai amamentar, então não tem sentido essa via neural ser ativa, então ocorre a inibição, por isso que tem, normalmente, nos ambientes de vacaria, são ambientes que não evita-se, né, o estresse ao animal, né? Quanto mais confortável o animal tiver, melhor vai ser a descida do leite. O hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, ele atua basicamente em dois locais, né? Então, quando a gente tem uma diminuição da volemia, ou seja, da quantidade de sangue que tem circulando naquele animal. Quando a gente tem, por exemplo, uma queda na pressão arterial brusca, quando você tem, por exemplo, a diluição de alguns íons, é então ativado a liberação do hormônio antidiurético. Então, os osmoreceptores que nós encontramos no hipotálamo fazem com que haja a liberação desse hormônio. E esse hormônio vai atuar onde? Basicamente em dois locais. Vai atuar no rim, promovendo a reabsorção de água, consequentemente aumentando a volemia. Aumentando a volemia, você aumenta a pressão arterial e você vai atuar em cima dos vasos sanguíneos, aumentando a constrição dos vasos. Se você aumentar a resistência periférica, porque aumentou a constrição dos vasos, você também vai alterar a pressão arterial, tá certo? Então, ele busca fazer esse ajuste, né? Então, se você tiver uma diminuição na concentração de alguns íons, isso dispara o ADH, que vai fazer reabsorção, tá certo? Na verdade, o excesso de íons, né? Ele vai fazer a reabsorção para que você aumente a quantidade de água. Mesma coisa se o animal sofreu um acidente, está tendo uma hemorragia, o animal vai liberar, a hipófise dele vai liberar o hormônio antidiurético, vasopressina, com esse mecanismo. Eu preciso regular a volemia. Ou, lógico que outros hormônios, outras sinalizações vão acontecer,
mas essa daqui é uma delas também, tá bom? Muito bem. O nosso próximo capítulo é sobre a glândula pineal. A glândula pineal, ela também está intimamente relacionada aqui ao sistema nervoso central, tá certo? É uma projeção aqui do sistema nervoso central. Tem esse aspecto, ó, quando você olha a estrutura da glândula, lembra realmente um tecido nervoso, né? Ó. Então, essas estruturas aqui que correm por aqui, ó, são axônios, tá certo? E nós temos essas células aqui. Essas células são chamadas pinealócitos. Qual a importância da glândula pineal? A glândula pineal secreta um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio é extremamente importante porque ele diz para o animal o que é claro, o que é escuro, a quantidade de dias claros e escuros, a quantidade de dias ou a quantidade de horas claras e escuras. O animal percebe isso a partir da melatonina. E a melatonina regula uma coisa extremamente importante, que é o ritmo circadiano, né? Várias funções do animal, na fisiologia do animal, ocorrem em ritmos, certo? Aumentou, diminuiu ao longo do dia. Isso daí, a gente diz que isso acontece porque existe um ritmo circadiano, tá certo? Então, o ritmo circadiano é essa variação que acontece em vários eventos fisiológicos, como, por exemplo, a produção de testosterona. Ela acontece à noite, à noite tem um pico no começo do dia. A produção do hormônio do crescimento também é liberado durante a noite. Então, esse ritmo circadiano, então, contém essa característica. E quem controla, regula esse ritmo? A melatonina, tá certo? A melatonina acaba sendo essa substância que faz isso, ela é secretada pela glândula pineal. A melatonina, ela aumenta a sua secreção no período noturno. Então, quando a gente tem dias mais curtos, você tem uma maior quantidade de melatonina naquele animal. Aquele animal percebe que, especialmente no hemisfério norte, né? Aquele animal percebe que ele está entrando no inverno. Isso vai fazer o quê? Se é inverno, não é bom para a reprodução. Então, existe uma inibição do ciclo reprodutivo naquela estação do ano. Então, a melatonina tem esse efeito. O animal percebe que os dias estão ficando mais longos, a melatonina diminuiu a produção de melatonina, os dias estão ficando mais longos. Opa, estou saindo do inverno e estou entrando na primavera. Já estou entrando num ambiente propício à reprodução, porque haverá alimento para a prole, tá certo? Então, a melatonina, ela regula o ciclo circadiano e, em algumas espécies, também faz com que haja a inibição do período de reprodução, criando estações de reprodução, certo? Épocas propícias para a reprodução, tá? Ok? Muito bem. Então, com isso nós encerramos mais um capítulo e nos vemos no próximo vídeo, quando nós iremos falar sobre, ainda continuando sobre o sistema endócrino, nós iremos tratar sobre adrenal, tireoide, paratireoide e o pâncreas endócrino, ok? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.